Olá, como memorizar palavras? Termos técnicos. Determinamos primeiro que as 12 palavras seguintes: dendroclasta, cialismo, aspermo, holofote, andrógeno, hialino, eutossia, hiperacusia, anuro, aliêutica, octópode e abléfaro. Vejamos onde vamos memorizar. Aqui neste lugar bonito que vai nos servir de quadro negro e, por conseguinte, um quadro negro bem diferente do que estamos habituados a ver. O como. Assim, ao endereçarmos as palavras listadas neste belo lugar, fornecemos as acepções de cada uma delas. Então, dendroclasta, observe aqui no tronco da árvore, e uma serra elétrica. Destruidor de árvores é o significado. Observe então que dendroclasta é o significante e o significado destruidor de árvores. Vejamos a próxima. Cialismo. Um dragão cuspindo fogo. É um ignívomo. Igno significa fogo e vomo é que vomita. Cialismo significa quem cospe muito. Aspermo, observe aqui um dos exemplos, a banana, poderia ser uva também. O significante aspermo e o significado sem sementes. Holofote, luz total. Andrógeno é quando a gente tem dúvida se é homem ou mulher. Hialino, observe uma pequena mesa com um tampo de vidro, ou seja, hialino é aquilo que é feito de vidro. Eutossia, observe então pela imagem, teremos um parto normal. Depois vamos analisar melhor. Então, o cachorro, por exemplo, é um animal que possui hiperacusia, ou seja, uma acuidade auditiva muito alta. Anuro, sem cauda. Aliêutica é a arte da pesca. Observe que ele pegou um peixe bonito. Octópode, um polvo que tem 8 pés. Octo, 8, e podos, ou pode aí no caso, pés. As serpentes são animais abléfaros, ou seja, que não possuem pálpebras. Então, dendroclasta, cialismo, aspermo, holofote, andrógeno, hialino, eutossia, hiperacusia, anuro, aliêutica, octópode, abléfaro. Apagamos os significantes e temos então os significados pelas imagens. Vamos tentar recordar, veja. Vamos lá, eu vou dar um tempo para que responda antes de nós. Então, dendroclasta, cialismo, aspermo, holofote, andrógeno, hialino, eutossia,
hiperacusia, anuro, aliêutica, octópode, abléfaro. Apagamos todas e vejamos agora o seguinte. Pelas iniciais, tente recordar cada palavra, dando tempo para que você responda antes de nós. Portanto, dendroclasta, cialismo, aspermo, holofote, andrógeno, hialino, eutossia, hiperacusia, anuro, aliêutica, octópode, abléfaro. Agora, pelos símbolos, tente recordar as 12 palavras. Partindo da última, queremos confirmar, dando um tempo para que você se adiante a nós. Portanto, abléfaro, octópode, aliêutica, anuro, hiperacusia, eutossia, hialino, andrógeno, holofote, aspermo, cialismo, dendroclasta. Olhando para este quadro negro ou fechando os olhos, tente se lembrar com os olhos da mente, ou seja, com os olhos da imaginação. Vamos na sequência do primeiro ao último. Dendroclasta, cialismo, aspermo, holofote, andrógeno, hialino, eutossia, hiperacusia, anuro, aliêutica, octópode, abléfaro. Assim, depois de se familiarizar com os significantes, porque o significado é a parte mais fácil, ou seja, é o que sabemos. O significante, sim, é a palavra que precisamos guardar na memória. Visão analítica e com detalhes significativos sobre os termos técnicos. Dendro, do grego, significa árvore. Dendróbata. Então, batas é que viaja, que anda. Então, o dendróbata é o animal que anda pelas árvores ou vive nas árvores. Clasta é destruidor, tanto é que iconoclasta é aquele que destrói imagens. Portanto, dendroclasta é o destruidor de árvores. Cialismo é uma palavra também de origem grega, como o anterior. Se fosse na origem latina, teríamos pitialismo, daí a pitialina, que é a saliva. Então seria jogar para fora a saliva. Aspermo. Se tirarmos o a, que é de negação, espermo é semente do grego. E o a é de negação, ou seja, não semente. Por exemplo, tem uvas sem sementes. Devido à enxertia, a banana, na verdade, não é um fruto sem sementes. As sementes são, digamos assim, como que estéreis, elas não se desenvolvem. A banana não germina pelas sementes, e sim por mudas. Holofote, do grego, holo significa tudo, completo, total, e foto, ou fote, luz. Portanto, o holofote seria uma luz total. Teve o holocausto. Causto é de queimar. E holo é totalmente. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ocorreu o Holocausto Judeu, com mais de 6 milhões de pessoas. E a maioria destas foram queimadas vivas. Então teve o holocausto, a queima total. Por exemplo, em biologia a gente estuda os holometabólicos, os animais que têm um metabolismo completo. Quando a metamorfose é completa, nós temos o holometabolismo.
Andrógeno. Andro significa homem e gino, mulher. Tanto é que andrologia, estudo do homem. Ginecologia, estudo da mulher. Então, o ser andrógeno é aquele em que não conseguimos identificar se é homem ou mulher. Tanto é que nas plantas, na fitologia ou na botânica, tem o androceu, que é o masculino, e o gineceu, que é o feminino. Daí, andrógeno é sem uma identificação precisa do sexo. Hialino é de vidro. Por exemplo, hialurgia é a fabricação do vidro. Eutossia. Observe que, também de origem grega, o eu significa bem ou bom. Tossia ou tocos significa parto. Então, um parto bom ou um parto normal. Um parto difícil, distossia. Um parto prematuro, homotossia. Tanto é que tem a mulher que os médicos chamam de salta-caroço, aquela mulher que tem um parto normal muito rápido. Está na hora de nascer, o bebê já pula fora. É a salta-caroço. Hiperacusia. Hiper significa super. E cusia é justamente a audição, uma superaudição. Daí colocamos o exemplo, o cachorro. Tanto é que, quando se tem um estrondo, uma bombinha, os cachorros sentem uma dor muito forte, porque a acuidade auditiva deles é extrema. Um barulhinho para a gente é um barulhão para o cachorro. Se fosse pelo gosto, aí seria hipergeusia. Pela vista, olhos de águia, seria hiperpsia. Mas se fosse o contrário, hipocusia, hipogeusia do gosto, hipopsia da visão. Anuro. O A e o N aqui são de negação. E uro, cauda. Sem cauda. Urologia, por exemplo, é que trata das partes pudendas que estão na cauda. Uropígio é justamente nas aves, a cauda. Aliêutica é a arte da pesca. Pela igreja é a arte da missão ou de missionar. Os missionários, então, praticam a aliêutica, ou seja, a pesca dos adeptos. Octópode, octos, 8, e podos, pés. Por exemplo, os seres humanos são bípedes, porque se utilizam das duas pernas para caminhar. Mas tem os quadrúpedes, que se utilizam, então, das 4 patas. Tem os hexápodes, que são os insetos. Os polvos são octópodes. O A de negação e bléfaro. Bléfaron significa, do grego, pálpebras. Abléfaro é o animal sem pálpebras. As serpentes e os répteis ou répteis são animais abléfaros. E assim, com o dicionário ou pela internet, você poderá enriquecer ainda mais alguns significados que colocamos aqui. Tem a lista de 1 a 12 e simplesmente nós endereçamos cada uma dessas palavras. Portanto, aquilo que é diferente chama mais a atenção. Por exemplo, hiperacusia estaria onde? Você se lembraria aqui do cachorro. E aspermo, aí você lembra aqui da banana. Cialismo, aqui tem o dragão cuspindo. Aliêutica, aí você se lembraria aqui do pescador, a arte da pescaria. Se for o 12, a bléfaro, a serpente aqui sem as pálpebras. Se for, por exemplo, eutossia, então é o parto normal. E assim, holofote, você lembraria daqui. Hialino, aqui do tampo da mesa. Então, aquilo que é diferente tende a chamar mais fortemente a nossa atenção. Aquilo que tem luz, cor e se torna agradável aos olhos devido às matizes de luz e cores e formas, tende a chamar mais fortemente a nossa atenção e também despertar a nossa curiosidade. Quando a nossa curiosidade é despertada para algo, o interesse vem naturalmente. Assim, aprender mais e melhor, mais em quantidade e melhor em qualidade. Ou seja,
Aprender mais seria então a eficiência. Eficiência é quando a gente faz muita coisa bem. Melhor é a qualidade. A gente teria a eficácia. Então seremos eficientes e eficazes quando estudamos e aprendemos muitas coisas e com qualidade. Como memorizar termos técnicos? Somos o professor Expedito e o nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre.